Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Você já levou trabalho para casa? Hoje vamos explicar que direitos essa prática pode garantir. E no caso de quem é comissionado, cabe a remuneração do repouso semanal e feriados? Não saia daí, o TV TST de hoje está só começando. Para ficar bem informado, vamos às notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Um motorista de ambulância no Piauí foi suspenso depois de utilizar o veículo público sem autorização do governo municipal. A notícia da suspensão foi parar no mural do pronto-socorro. Por causa do constrangimento na frente dos colegas, o empregado procurou a Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral. No TST, o caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O relator do caso, o ministro Emanuel Pereira, determinou que o empregado receba R$30 mil de indenização. Segundo o ministro, a divulgação da penalidade no mural da empresa causou dano à integridade moral do trabalhador. Em Campinas, São Paulo, um trabalhador de uma microempresa teve a mão direita esmagada por uma máquina. De acordo com perícia médica, ele perdeu os movimentos da mão direita e pediu na Justiça do Trabalho pensão mensal pelo acidente. No TST, o relator do processo na sexta turma, ministro Maurício Godinho Delgado, atendeu o pedido do trabalhador e determinou que a empresa pague de uma só vez pensão no valor de R$100 mil ao empregado. O Banco Itaú foi absolvido de reintegrar concursada do Banestado demitida sem justa causa depois de 18 anos de trabalho no antigo Banco do Estado do Paraná, hoje Itaú. Por ser concursada, a empregada entrou com ação trabalhista na Justiça, pedindo para ser reintegrada. No julgamento do caso, a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a demissão do servidor em sociedade de economia mista ou empresa pública não depende de motivo. Ao examinar o processo, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, concluiu que a demissão estava de acordo com a lei e, por isso, o Itaú não precisa reintegrar a funcionária. Uma empresa de tabaco gaúcha recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho depois que uma testemunha não foi ouvida no julgamento do processo. Segundo a empresa, houve cerceamento de defesa. O caso aconteceu em uma ação movida por um ex-funcionário demitido sem justa causa que pediu pagamento de hora extra. A testemunha apresentada pela defesa foi dispensada pelo juiz. A empresa recorreu da decisão, alegando que o empregado ocupava cargo de confiança como diretor e, por isso, não tem direito a receber hora extraordinária. Na 8ª turma do TST, o ministro Márcio Amaro apontou que é preciso saber se o empregado exercia cargo de confiança ou não para decidir se ele tem direito às horas extras. Por isso, o processo vai retornar à vara de origem para que a testemunha preste depoimento. Um trabalhador contratado como empregado doméstico para prestar serviços à família de um empresário entrou na justiça pedindo pagamento de hora extra. Segundo o empregado, ele também fazia atividades de segurança particular. Ao julgar o caso, a Vara do Trabalho de São Paulo concluiu que não há provas de que o funcionário também era segurança, mas condenou a empresa ao pagamento das horas extras. O empresário recorreu da sentença ao Tribunal Regional Paulista, que reverteu a decisão. Segundo o regional, a Constituição Federal não estipula uma jornada de trabalho ao empregado doméstico. No TST, a 5ª turma negou o pedido do empregado e manteve a condenação regional. A relatora do processo, ministra Cátia Arruda, destacou que não cabe à Corte analisar provas. Em todo o país, existe um verdadeiro exército de trabalhadores na construção civil. O setor é um dos recordistas em acidentes. E seja em pequenas ou grandes obras, não importa. A segurança precisa estar em primeiro lugar. O mercado de trabalho na construção civil é um dos que mais cresce no país. O
O crescimento da economia e a proximidade dos mega-eventos esportivos no Brasil tem estimulado o setor, que tem batido recorde de faturamento. No ano passado, a receita chegou a mais de 110 bilhões de reais. Está bem aquecido a atividade de construção civil, a mão de obra chega a alguns momentos em ser escassa, né? Nós temos uma demanda muito boa de vagas de trabalho, então é um momento bom. E é um momento também que eu vejo como propício para que o trabalhador se capacite, para que o próprio empregador também se capacite e veja a importância que ele tem, o papel que ele tem justamente na prevenção dos acidentes, na melhoria das condições de trabalho. Com esse boom, nós tivemos uma leva grande de trabalhadores que vieram de outros setores para a construção civil. E esses trabalhadores que entraram na construção civil é que às vezes não vêm com essa capacitação adequada para exercer a função dentro dessa atividade. E isso é que tem que ser tratado. Diante de tanto otimismo no mercado, quem sai ganhando é o trabalhador. Em 2011, o setor da construção civil criou cerca de 211 mil vagas de emprego. Mas para preencher todas essas vagas, é preciso mão de obra capacitada. A gente monta uma equipe de apoio e vai chamando os empreiteiros. Cada um vai fazendo uma coisa. Para pôr uma obra em pé, empregados de diversas especialidades têm que juntar forças e conhecimentos. Aqui é fundamental o trabalho em equipe. Eles são responsáveis pelo projeto, execução, manutenção e restauração de todo tipo de obra. Em locais de trabalho como este, é preciso atenção. Grandes alturas, maquinário pesado, são muitos os riscos para os operários. E para garantir a segurança desses trabalhadores, empresa e funcionários precisam de atenção redobrada. Por lei, todo canteiro de obra deve conter banheiros, vestiário, alojamento, local para refeições, lavanderia, área de lazer e ambulatório, quando tiverem mais de 50 trabalhadores nas frentes de trabalho. Além disso, os empregados devem receber treinamento admissional e periódico sobre como realizar as atividades com segurança. O treinamento deve ser de no mínimo 6 horas e durante o horário de trabalho. Temos dentro da NR10, bem como da NR18, previsões de treinamentos que irão capacitar e qualificar esses trabalhadores. Trata-se de uma atividade em que o trabalhador está exposto constantemente a riscos, né? Então é importante que esse trabalhador saiba dos riscos e de que forma executar essas tarefas dentro da sua atividade para que ele não venha a ter prejuízos na sua saúde, bem como na segurança, para não que venha a sofrer algum acidente grave ou até mesmo um acidente fatal. A sigla é pequena, mas pode salvar vidas. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Veja agora a importância de cada um na rotina pesada do trabalhador da construção civil. Por trás de cada obra, operários da construção civil precisam trabalhar dia e noite para cumprir o cronograma. Mas em meio à correria, empresa e empregador precisam estar atentos. No Brasil, o número de acidentes cresce a cada ano. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são cerca de 2.500 mortes por ano, quase 7 por dia. Para evitar tantas tragédias, a segurança precisa estar em primeiro lugar. Que eu deixo bem claro e óbvio para os operários que a segurança do trabalho ela vem para auxiliar. E o próprio operário que vai ter essa preocupação de sempre estar preservando, sempre estar utilizando o seu EPI adequado, sempre ter atenção, sempre lembrar que ele saiu de casa, ele deixou família, ele deixou pessoas que preservam a vida dele, então que sai com saúde e volta com saúde. Nós temos que trabalhar na conscientização do engenheiro, do mestre, do técnico de segurança e do engenheiro de segurança. Eu acho que isso aí está demonstrando claramente que nós não podemos dar brecha à oportunidade. Trabalhar tecnicamente, a execução da obra em si tem que ter técnicas apuradas e também prevenção
para que nós tenhamos andaimes, que são os 3 casos maiores, que é queda de andaime, choque elétrico e a parte de terra, em termos de terra, seja tubulão, seja escavações de vala, seja em taludes, mais apropriada possível para proteger o empregado. As empresas são obrigadas a adotar medidas de proteção coletivas, que é todo dispositivo ou sistema destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Entre eles, a utilização de avisos, grades e cordas de proteção. Mas só isso não é suficiente, e é aí que entra em cena o equipamento de proteção individual. Nesta obra em Brasília, um cartaz logo adverte: o uso dos EPIs é indispensável. É importante usar os EPI completo, né? Cinto de segurança, capacete, óculos, porque muitas vezes você está cortando arame, né? Aí voa um fio de arame no olho, você já fica cego de um olho. A lei prevê que a empresa é obrigada a providenciar os equipamentos de proteção de forma gratuita e a fiscalizar se os empregados estão utilizando. Mas o trabalhador também deve colaborar com a prevenção. Cabe também ao funcionário, quando ele sentir que está alguma coisa em risco, procurar o engenheiro e falar: olha, não estou me sentindo em segurança de estar executando esse serviço, então eu gostaria que eu tivesse a proteção necessária para mim trabalhar com segurança. É um conjunto. O empregador tem as suas responsabilidades, o empregado também. Não basta o empregador fornecer o EPI ou dar condição para que os EPCs sejam utilizados corretamente, os EPIs sejam utilizados corretamente, fiscalizar, se o trabalhador na outra ponta não utilizar esse equipamento. Não vai surtir o efeito desejado. Então as partes têm que estar juntas nesse combate. É óbvio que o empregador ele tem uma responsabilidade maior, porque não basta ele fornecer ao trabalhador, ele tem também que fiscalizar o uso desse equipamento e treinar esse trabalhador para que ele tenha consciência de que ele está utilizando aquilo em prol da sua saúde e da sua segurança no desempenho da sua atividade. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A Júlia Nogueira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, quer informações sobre o direito de férias do empregado doméstico. O empregado doméstico tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família, contado da data de admissão. O empregado também tem direito a férias proporcionais quando não completar o período aquisitivo de 12 meses. A empregada doméstica, desde 2006, se pacificou completamente o entendimento de que elas têm direito a 30 dias de férias, como qualquer trabalhador, acrescidos do texto constitucional. O empregador deve pagar ao empregado até 2 dias antes do início das férias o adiantamento do salário do período, acrescido de 1/3 do valor. A contribuição previdenciária do mês que o empregado estiver em férias deve ser recolhida sobre o valor do salário, acrescido do adicional. O empregado doméstico tem direito a 1/3 desde a Constituição Federal, porque lá, desde 1988, com a edição da Constituição, se estendeu o texto constitucional também para os empregados domésticos. O período de férias é fixado a critério do empregador, anotado na carteira de trabalho e deve ser concedido nos 12 meses seguintes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. O empregado pode pedir a conversão de 1/3 das férias em dinheiro, desde que requeira até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Assim como em todos os outros demais casos, o empregador é que estabelece o período das férias dos empregados domésticos. Normalmente, na relação de emprego, é comum se combinar, mas quem decide em último caso é o empregador. Quando o empregado doméstico não tira férias dentro do período definido em lei, ele pode receber o pagamento das férias em dobro, acrescidas do adicional de 1/3 do valor. O empregado doméstico pode receber as férias exatamente como todo e qualquer trabalhador regido pela CLT.
Faça como a Júlia e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E não perca, daqui a pouco vamos às ruas esclarecer a população. Agora, vamos falar sobre remuneração do empregado que ganha por comissão. É o assunto da súmula 27 do TST. A súmula número 27 do TST diz que é devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. A súmula 27 do TST, ela veio pacificar o entendimento de que é devida a remuneração pelo dia semanal de descanso e também pelo feriado a empregados comissionistas, ainda que pracista. O que são advogados comissionistas? São advogados que recebem o seu salário por meio de comissões dadas a empresas pela venda de produtos, enfim, das empresas. E ainda que pracistas, os pracistas são aqueles empregados comissionados que promovem a venda dos produtos de determinada empresa em outros estabelecimentos, a fim de arrecadar maiores valores para as empresas. Outrora, esse descanso semanal remunerado e esses dias feriados eram devidos apenas aos efetivos empregados. Porém, a súmula 27 do TST, ela veio pacificar o entendimento de que não, que eles agora são também devidos aos empregados comissionistas, ainda que pracistas, ainda que não trabalhem dentro da empresa. No próximo bloco tem julgamento. Não saia daí, eu volto em 1 minuto. Até já! Veja agora o julgamento que foi destaque da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. É na gravidez que a mulher mais precisa de atenção e cuidados especiais. Eu me sinto, às vezes, muito cansada, com o corpo dolorido, as pernas, os braços. Tem dia que, como eu moro muito longe, tenho que pegar 2 ônibus, aí me cansa muito ficar subindo e descendo um ônibus diferente. Mas sempre, como eu moro longe, né, tem que arriscar desse jeito. Por essas e outras, é que a legislação trabalhista protege o direito da trabalhadora gestante, uma forma de garantir o futuro melhor para a criança e para a mãe. A CLT prevê estabilidade a toda empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses depois do parto. A trabalhadora ainda tem direito a 120 dias de licença maternidade e durante todo esse período ela não pode ser demitida sem justa causa. A norma que protege, ela não é uma norma que protege a mulher, ela protege a gestante, ela protege a criança. Ao nascituro é um direito à vida, é um direito à dignidade da pessoa humana. A mulher fica grávida, tem toda uma variação hormonal, ela precisa ter uma tranquilidade. Se ela não tiver a tranquilidade de que ela vai estar tendo esse emprego, o trabalho, tudo isso pode gerar problemas para a criança. Uma funcionária gestante em São Paulo foi demitida por justa causa, porque se negou a ser transferida para uma filial da empresa em outra cidade. Ela entrou com ação na justiça pedindo pagamento das verbas trabalhistas e ainda a anulação da dispensa por justa causa. Ao julgar o processo, o Tribunal Regional entendeu que a estabilidade provisória da gestante não é motivo para a empregada se recusar a mudar o local de trabalho. A funcionária recorreu ao TST. Para o relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Caputo Bastos, a decisão regional contrariou a garantia de estabilidade às gestantes. Por isso, o ministro anulou a demissão por justa causa e determinou o retorno do processo à vara de origem para que seja reavaliado os pedidos feitos na ação inicial. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 298, dígito 04 de 2010, em que são partes Regina dos Santos Teixeira de Oliveira e Martins Comércio e Serviços de Distribuição LTDA. Com a palavra o ministro Caputo Bastos. Presidente,
Caros colegas, esse processo eu havia separado para destacá-lo, pois enverga situação, no mínimo, interessante. O primeiro tópico, preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, senhor presidente. Eu estou entendendo que, diante da devolutividade ampla inerente ao recurso ordinário, incumbe ao tribunal apreciar todas as matérias trazidas do recurso, ainda que não tenham sido objeto de análise pelo órgão julgador de origem, conforme dispõe o artigo 515, caput, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, preliminar que deixo, evidentemente, de apreciar em função da ausência de prejuízo, consoante autoriza o artigo 249, parágrafo 1º, de aplicação subsidiária. Com relação ao tópico ação rescisória estabilidade gestante, transferência para outra localidade, em virtude de fechamento do estabelecimento, recusa da empregada, o despedimento se deu por justa causa, e eu estou propondo provimento neste tópico, e faço a leitura da ementa, senhor presidente, que eu procurei deixar a questão mais clara possível para entendimento dos eminentes colegas. O acórdão rescindendo, proferido pelo Tribunal Regional, considerou justa a dispensa da reclamante, embora gestante, por entender que a estabilidade provisória prevista no artigo 10(2)b do ADCT não lhe assegurava o direito de opor-se à transferência imposta pela empresa para outra localidade em decorrência do fechamento da filial na qual ela laborava. Referida decisão, contudo, contraria frontalmente a garantia da estabilidade conferida à gestante, assegurada no aludido dispositivo constitucional. Esta Corte Superior já afirmou o entendimento de que o fechamento da filial na qual laborava a obreira não constitui óbice à manutenção da estabilidade provisória prevista no artigo 10(2)b do ADCT. Com efeito, o referido dispositivo constitucional, ao prever tal garantia, não condiciona o direito à estabilidade à existência de atividades regulares na empresa. Isso porque, como se sabe, os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo próprio empregador, que deve efetivamente suportar as perdas advindas do empreendimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 2º da CLT. Por outro lado, vale registrar que, embora a transferência em virtude do fechamento de filial da empresa encontre respaldo na lei, mais especificamente no artigo 469, parágrafo 2º da CLT, não se pode impor à empregada gestante a obrigação de com ela anuir a fim de ter assegurado o direito à estabilidade. Saliente que a norma assecuratória do direito à estabilidade provisória da gestante constitui preceito de ordem pública e, portanto, de caráter indisponível, que objetiva, em última análise, a proteção do nascituro. Por tais razões, senhor presidente, senhores ministros, merece acolhimento o pleito rescisório da autora, tendo em vista que, na condição de gestante e portadora da estabilidade provisória prevista no artigo 10(2)b do ADCT, não poderia ter sido dispensada sem o pagamento das verbas trabalhistas pelo fato de ter recusado a ordem de transferência do seu empregador para outra localidade em face do fechamento da filial da empresa na qual laborava. A garantia no emprego da empregada gestante encontra respaldo constitucional, de sorte que a sua recusa em ser transferida para outra localidade não pode ser tida como justa causa a obstaculizar a percepção das verbas devidas em decorrência da estabilidade. E no dispositivo, senhor presidente, eu proponho o retorno dos autos à meritíssima vara do trabalho de origem, para que, afastada a justa causa que for imposta pelas instâncias ordinárias à dispensa da então reclamante, aprecie os pedidos postulados na reclamação trabalhista como entender de direito. É a proposta, senhor presidente. Doutor Carlos Vinícius gostaria de sustentar pela empresa recorrida? Com procuração nos autos, senhor presidente, eu peço a palavra. Concedo a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público. De fato, a matéria é bastante interessante
mas existem dois obstáculos que impediriam o corte rescisório no caso concreto. Quais são eles? Vejam, senhores ministros, a trabalhadora, na ação originária, veio em juízo pretendendo o pagamento de indenização por ser portadora de estabilidade de gestante. O fez com base nos artigos 497 e 498 da CLT. E aqui está o primeiro aspecto que impediria o corte rescisório. Não pretendeu a autora, na ação originária, a desconstituição da justa causa que lhe for imposta. Apenas em sede de defesa, quando se formou a relação processual, é que a questão, o fato motivador da rescisão contratual surgiu. A empresa, em defesa, alegou, olha, eu não paguei a indenização de estabilidade porque eu imputei à empregada um ato de insubordinação. Ela foi dispensada por justa causa. Ora, se acolher o corte rescisório no processo que se discute, estará, por via transversa, acolhendo uma pretensão que sequer fora formulada na ação originária, que seria a desconstituição da justa causa. Não foi essa, repita-se, a pretensão da autora na ação originária. Este o primeiro obstáculo ao corte rescisório. E segundo, ainda que se entendesse que a autora pretendeu a desconstituição da justa causa. Não houve o pagamento da indenização, porque, repita-se, e aqui não há que se falar em violação direta ao artigo 10b dos atos das disposições constitucionais transitórias, porque antes disso há um fato que o precede, que foi o fato ensejador da justa causa, a insubordinação. E para se verificar se houve ou não justo motivo para a rescisão, necessário se faria a investigação dos elementos fáticos, processuais da ação originária. O acórdão rescindendo simplesmente analisou a questão à luz da violação ao artigo 497 e 498 e disse: houve o fechamento do estabelecimento empresarial em que a autora trabalhava. Não havia alternativa ao empregador senão transferir a empregada. E essa empregada se recusou à transferência. Imputou a ela, portanto, a justa causa. Agora, quais os contornos fáticos que ensejaram a recusa da empregada para se verificar se era possível ou não atribuir a ela a linha H do artigo 482 da CLT, não foi investigado, não consta do acórdão rescindendo. Então, para isso, seria necessário investigar os fatos e provas da ação rescindendo, que é o óbice da súmula 410 dessa Corte. Então, senhor presidente, senhores ministros, são por esses dois fundamentos que entende a recorrida pela impossibilidade de corte rescisório. Primeiro, porque desde a ação originária a autora não pretendeu desconstituir a justa causa. E segundo, ainda que assim não se entenda, para desconstituir a justa causa seria necessário enveredar no caderno nos elementos fáticos probatórios dos autos, óbice da súmula 410. O corte rescisório só vem por violação a dispositivo legal, pelo inciso 5º do artigo 485 do CPC, então não há que se falar em violação direta ao artigo 10, sem não antes afastar a justa causa. E, para isso, óbice da súmula 410. Então, por esses fundamentos é que se espera o desprovimento do recurso ordinário. Ministro relator. Presidente, eu requer vista em mesa no processo. Vista em mesa. Sua Excelência, o ministro relator. De fato, não me ative tanto nessa questão, se houve a discussão propriamente dita com relação à justa causa ou não, e me ative mais na questão da possibilidade da transferência, da recusa à transferência, e se isso geraria o direito à indenização efetivamente, como dispõe o artigo 497 e 498, mas eu recolho aqui do original, do acórdão que se pretende
rescindir o seguinte trecho. Resta, pois, a se analisar se a estabilidade que detinha a gestante lhe autorizava optar pela transferência ou rescisão do contrato com indenização pelo período estabilitário, nos termos do 497 e 498 da CLT. A opção colocada no artigo 498 da CLT destina-se aos empregados com estabilidade definitiva, bem como àqueles que têm como causa de aquisição da estabilidade a preservação de direitos da sua categoria profissional, como é o caso do dirigente sindical, por exemplo, onde a transferência poderia tornar inviável o exercício do seu mandato. Não se trata, pois, de se distinguir entre estabilidade provisória e definitiva, mas sim de verificar que a causa da qual decorre a estabilidade. Qual a causa da qual decorre a estabilidade? Se esta está voltada ao resguardo de interesses pessoais do empregado, como é o caso da gestante, por evidente que a extinção do estabelecimento não lhe confere o direito a se recusar à transferência, eis que não inviabiliza nenhum interesse da coletividade da sua categoria profissional. E aqui o trecho que eu acho mais importante nessa seara. Tem-se como injusta, dessa forma, a recusa da empregada a configurar a justa causa imputada e reconhecida pelo douto juiz de origem. De se ressaltar ainda que os argumentos acerca da indisposição da empresa em arcar com os ônus econômicos da transferência não justifica a conduta da autora, que poderia ter se utilizado de outros meios a fim de fazer com que a ré cumprisse as suas obrigações. De forma, presidente, que eu entendo ultrapassada essa questão, discutida, examinada essa discussão, e, de toda forma, o 497 e o 498 nos remete necessariamente à questão da justiça ou injustiça com relação ao despedimento. De forma, com todo respeito, senhor presidente, eu proponho a manutenção da proposta feita. Senhores ministros, há divergência? Proclamo que é unânime a decisão nos termos do voto, Sua Excelência, o ministro relator. E não perca no próximo bloco uma entrevista especial sobre direito desportivo, dano moral no mundo dos esportes e muito mais. É daqui a pouco. Até já! Hora do telespectador marcar presença no TV TST. A secretária Laiane Figueiredo quer saber. Todos os dias acabo levando o trabalho para casa. Isso conta como jornada de trabalho? Vai depender de cada caso concreto. Então vamos lá, genericamente, em linhas assim bem largas, tentar explicar. Se por acaso você leva trabalho para casa por imposição do teu patrão, né, porque ele precisa com urgência daquele serviço, ou então porque ele faz com que hajam metas impossíveis de serem praticadas dentro da jornada de trabalho, é óbvio que aquilo que você faz em casa deve ser remunerado como hora extra. Agora, se, por outro lado, você leva trabalho para casa, em primeiro lugar, porque você prefere trabalhar na tranquilidade da sua casa, ou então porque você quer impressionar seu chefe, portanto, quer fazer um trabalho mais bem cuidado, melhor, isso daí não pode ser considerado como inserido dentro da jornada de trabalho. Contratos muitas vezes milionários, cláusulas que geram discussão na justiça, uso da imagem, participação nos lucros. Quem disse que a vida de quem trabalha com esporte gera disputa só nas competições? E para falar sobre o direito desportivo, eu converso agora com o ministro do TST, Caputo Bastos. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor. Imagina, que agradeço o convite. Ministro, direito desportivo é um direito novo, a gente pode dizer? É um direito novo, sobretudo para a Justiça do Trabalho. Nós remontamos aí a 76, com a Lei 6.034,
e que tratou pela primeira vez de empregado e empregador, quando se referiu ao jogador de futebol e ao clube. E daí foram pouquíssimas leis que sobrevieram a essa lei, até a Lei Pelé, em 93, e agora com a sua total reformulação em 2011. Né? Então é um direito novo, um direito que está em criação, eu diria, direito que ainda estamos em fase de criação, de adaptação, qualificação, né? E, sobretudo, nós juízes temos que estar muito atentos a essa nova modalidade que chegou para a Justiça do Trabalho. Agora, a Lei Pelé é a única que trata dos direitos do atleta? É a única que trata do desporto em geral. E ela, no seu bojo, a partir do artigo 27, praticamente até o seu final, cuida de regras trabalhistas do atleta em relação ao clube. Agora, o senhor falou que ela passou por uma reestruturação agora em 2011. Que tipo de reestruturação foi preciso fazer nessa lei, ministro? Olha, foi um trabalho bastante grande do deputado Zé Rocha, que foi o relator, e reuniu e ouviu todos os segmentos que estão envolvidos no desporto, e, sobretudo, os sindicatos de atletas, dos clubes. E uma das, talvez, maiores reformulações, maiores alterações, e uma que atingiu diretamente a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, foi a relativa à cláusula penal. Anteriormente a essa reformulação da Lei Pelé, nós, em discussões bastante acaloradas, com bastante disputa nas teses que defendíamos aqui no tribunal, entendemos que essa cláusula penal ela seria aplicada apenas no caso da rescisão levada a efeito pelo atleta. Por quê? Porque entendíamos que não era o atleta que a pagava, e sim o clube que contratava e levava esse atleta para os seus quadros. Hoje, com a nova lei, há duas cláusulas, uma compensatória e outra indenizatória. Então já não existe mais a discussão que houve no âmbito da Justiça do Trabalho, que era com relação à cláusula penal. Então foram várias mudanças, alterações, que eu não saberia lhe dizer num primeiro momento se foram boas, se foram ruins, apenas foram alterações. E a jurisprudência é que dará essa resposta com o passar do tempo. A alteração é muito recente. Agora vamos dizer assim, ministro, as insatisfações, elas surgem basicamente em que área? Olha, praticamente todos os casos que têm chegado em maior número, né, na Justiça do Trabalho dizem respeito a direito de arena, a direito de imagem. O que é o direito de arena? Só para a gente passar para os nossos. O direito de arena vem das transmissões. Quando se transmite o jogo, aquele gera um custo, gera um valor com relação àquela transmissão que é destinado ao clube para que ele faça a partição entre os atletas que participaram daquela, que tiveram exibidos vamos dizer assim, as suas imagens foram exibidas via televisão, né? Isso seria, a grosso modo, o que nós dizemos assim, a lei diz sobre direito de arena. Não é propriamente o direito à utilização da imagem, essa é uma coisa personalíssima, né, própria de cada jogador. O direito de arena é a exibição coletiva. A exibição coletiva. Todos os jogos foram transmitidos, o atleta participou daquele jogo, ele tem direito a um percentual nessa divisão do bolo a receber a título de direito de arena. Isso dá muita discussão, direito de imagem também bastante complicado, porque mensurar o quanto vale a imagem de um atleta, talvez se formos pensar nos Ronaldos, né, o R9, o R10, né, talvez seja mais fácil, né? O Neymar agora não chegou aí ao 10º patrocinador particular, né? A gente tem como mais ou menos, pelo menos um pouquinho mais facilidade detectar esses valores que seriam atinentes ao direito de imagem. Mas e um jogador de um time mais humilde, né, de uma
segunda divisão, terceira divisão, do interior do país. Esse é mais complicado e é onde a gente detecta o maior problema, porque são feitas assim situações, a gente vê situações em que ele tem de salário R$500 e de direito de imagem R$10.000, quando a gente sabe que a imagem dele não é utilizada, aquilo ali é uma maneira de fraudar a legislação trabalhista, né, os direitos do trabalhador. Esses são, em regra, os que mais ocupam a justiça do trabalho, embora outras questões também chegam. Agora, foi bom o senhor fazer essa comparação aí dos grandes craques, os de destaque, com os dos pequenos clubes. Até, ministro, como é que a gente controla na questão do direito trabalhista, nessa diferença aí dos craques com os atletas do interior? Dá muito problema isso, ministro? Olha, a rigor não se admitiria sequer falar em distinção entre um e outro, porque isso é apenas uma coisa tão pessoal e tão subjetiva, né? Um é mais craque, o outro menos craque, né? Mas a gente sabe que existe, né? E existe e é assim, perceptível, né? Bastante perceptível. Mas o direito desportivo do trabalho, ele é o mesmo para os Ronaldos da vida e para os jogadores mais humildes, né? Mas a gente sabe que na hora da prática mesmo e da aplicação há uma diferença enorme, até pelo fato de que os jogadores mais aquinhoados, né, com salários melhores e tal, eles têm toda uma estrutura de proteção, né, de companhia, de agentes, empresários, grandes corporações de advogados, né? Então, na hora de negociar até um contrato, a coisa fica muito mais facilitada, enquanto o jogador mais humilde, aí ele se torna um trabalhador comum, porque ele adere a um contrato como o trabalhador comum, é um contrato de adesão, né? Apenas com a distinção bastante significativa de que o trabalhador comum, em regra, o seu contrato é por prazo indeterminado, essa é a regra. Nós temos algumas modalidades de contrato por prazo determinado. O jogador de futebol não, é sempre por prazo determinado, num período de, no mínimo, 3 meses e no máximo de 5 anos. Agora, vamos falar da questão da jornada de trabalho, que isso é uma questão séria, né, ministro? Dependendo do tempo que eles trabalham, pode haver uma lesão. Como é que isso é tratado hoje aqui pela Justiça do Trabalho? Há uma discussão bastante forte nesse sentido, se o jogador de futebol estaria submetido a uma jornada de trabalho de 8 horas. Embora a lei diga que ele tem uma duração do seu trabalho, uma duração semanal, seja de 44 horas. Eu até desafiaria a quem me convencesse de como é possível fazer esse tipo de avaliação e de saber se realmente foram cumpridas ou não essas horas diárias, essa duração semanal. Porque o atleta tem uma atividade completamente diferente de um trabalhador comum. Então ele chega, ele tem um aquecimento, ele tem uma preparação física, depois ele tem o treino com bola, depois ele tem uma parte onde ele vai para uma área de fisioterapia, enfim, é uma atividade completamente diferente, né? E eu acho muito complicado, eu acho que há vamos dizer assim, um controle natural, que eu diria que para mim é muito mais perceptível, porque o clube sabe que se ele cobrar de um atleta mais do que aquele atleta pode dar, ele seguramente vai perder por lesão esse atleta. E para ele, clube, isso é uma coisa muito pior, vai deixar de contar com um craque num jogo, né, de maior expressão. Eu acho que nós temos que olhar com olhos assim para a realidade do futebol. Não há que se falar, são 8 horas, não são 8 horas, são 44, não são 44. Até porque, João, só para lhe dar um exemplo, como é difícil. A lei autoriza a concentração, como já autorizava, até no máximo 72 horas de concentração. Como é que ficam essas 72 horas dentro das 44 horas que ele tem que trabalhar durante a semana, se a lei autoriza
antes de uma partida oficial que ele pode se concentrar durante 72 horas. E se são 2 partidas por semana? E ele está ali por causa do jogo, não é? O jogo. Então, ele vai viver concentrado, né? E aí eu lembraria de um pensador do direito esportivo que se concentração ganhasse jogo, né, o time da penitenciária seria campeão sempre. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Como é que o senhor está vendo todo esse desenrolar, essas complicações? Vai conseguir entregar dentro do prazo? Não vai conseguir? Qual que é a opinião do senhor? Eu venho acompanhando com muita atenção esse assunto e confesso que às vezes me surpreende um pouco. O Brasil quer realizar uma Copa do Mundo. Todos sabem que é um mega evento, que isso aí traz inumerosíssimos benefícios para o país e me pareceu pouco adequado a discussão que se estabeleceu tanto no Congresso Nacional quanto fora do Congresso Nacional, em termos de se nós cumpriríamos ou não as exigências que a FIFA fez. Ora, a FIFA pode realizar essa Copa do Mundo ou no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? Quando se faz vamos dizer assim, um leilão, né, onde os países oferecem, né, e apresentam as condições para a realização da Copa do Mundo, o Brasil assumiu o compromisso. Evidentemente, o que levou as pessoas que decidem aonde será a Copa, né, decidiram pelo Brasil por conta exatamente daqueles compromissos. Depois, me parece que surgiu uma discussão envolvendo soberania do país, que a FIFA não poderia fazer as exigências que estaria fazendo, porque isso feriria a soberania. Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso. Não concordo, acho que é uma coisa passageira, temporária, tanto é que a lei agora, geral da Copa, foi aprovada e é uma lei que tem vigência até a realização da Copa do Mundo. O senhor acha que é uma lei completa? É uma lei quase completa. O senhor gostou dela? Olha, eu ainda acho que algumas coisas ali sofrerão a temperança do Poder Judiciário. E como acontece com todas as leis, né? Evidentemente, e principalmente a parte trabalhista, das contratações, ali, alguma coisa não ficou bem claro para mim. Claro que é uma leitura muito recente, né? Nós temos que fazer uma leitura com mais vagar e ver efetivamente a intenção do legislador. E acompanhando os fatos também, né, ministro, que vão ocorrendo a partir dessa lei. Exato. Veja, falam da bebida, né? Eu me lembro que até nesses países onde a bebida é absolutamente recriminada, em qualquer ambiente, seja em bares, residência, onde se pratica normalmente a religião muçulmana, me parece, se não estou equivocado, também lá se deu esta abertura para a realização da Copa do Mundo e onde se pôde vender bebidas. Então não é nada desarrazoado, é uma coisa absolutamente temporária, circunstancial. Hoje nós temos o Estatuto do Torcedor, temos uma preocupação enorme com relação a essa questão de bebidas. Agora, eu acho que para a Copa do Mundo, se nós, e queremos de fato, todos os brasileiros querem que a Copa do Mundo seja realizada no Brasil, que nós nos preocupamos com uma questão de segurança, né? A exigência de que se possa vender bebida, vamos nos preocupar com dar a segurança necessária para que esta bebida não se torne um problema, não transforme as pessoas, não transtorne as pessoas, né, que passem ao invés de apreciar o bom espetáculo, fiquem criando confusões. Em vez de festa, vire tragédia, como a gente vê, né, direto aí, não é, ministro? Quer dizer, exemplos ruins a gente já tem muitos, não é? Infelizmente, muitos. Eu acho que a lei saiu bem, não entendia e continuo sem entender essa questão de soberania. Acho que muito mais do que a soberania é o nosso desejo de ver o Brasil campeão em 2014. Ótimo. Ministro, muito obrigada pela entrevista, pela participação do senhor aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou sempre às horas.
No quadro Memória de hoje, vamos apresentar a você um homem que fez história na Justiça do Trabalho. O nome de Arnaldo Susequinde vai ficar marcado para sempre em um dos momentos mais importantes para o trabalhador brasileiro, o nascimento da CLT. Uma vida dedicada ao direito do trabalho. Aos 94 anos, Arnaldo Susequinde lembra da trajetória que testemunhou a consolidação dos direitos trabalhistas e o surgimento da Justiça do Trabalho no Brasil. Ela evidenciou, entre outras coisas, que não seria possível, durante muito tempo, o Brasil viver sem uma Justiça do Trabalho. Sua história na Justiça do Trabalho começou ainda no Conselho Nacional do Trabalho em 1938, onde foi escriturário, assistente jurídico e procurador. Anos depois, Susequinde foi ministro da Agricultura e ministro do Trabalho nos governos de Ranieri Mazzilli e Castelo Branco. Foi também ministro do Tribunal Superior do Trabalho, além de representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Eu fico satisfeito comigo mesmo de ter me dedicado ao direito do trabalho. Em 1942, ainda com 24 anos, foi indicado pelo então presidente Getúlio Vargas para compor a comissão que elaborou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, promulgada em 43. Um verdadeiro marco na história da Justiça do Trabalho. A criação da CLT realmente foi algo importante que ficou em mim. Tive dessa responsabilidade de saber que estávamos fazendo algo da maior importância e queria ficar na história do direito do trabalho no Brasil, que era a consolidação das leis do trabalho. Até então, os direitos dos trabalhadores estavam espalhados por uma série de leis diferentes. A partir da criação da CLT, a história de empregado e empregador tomou novos rumos. De repente, se viram na frente de um diploma único e harmonizado entre si. Porque desde o início, do artigo 1º, artigo 2º e 3º, começa logo definindo quem é empregado, quem é empregador. É a relação de emprego, que até aquela época era mais ou menos imprecisa e ficou precisa. E uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você poder exercitar o direito. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube, em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!